No bairro Boqueirão, temos a Escola Municipal Leonor Castellano, a Escola Municipal Nivaldo Braga, a Escola Municipal Professor Germano Paciornik, a Escola Municipal Lapa, a Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, a Escola Municipal Rolândia, a Escola Municipal Venceslau Brás e o SEMAI Helena Vladimirna Antipov. Em meados do século XIX, o Boqueirão era uma fazenda com terras úmidas e grandes banhados. O nome do bairro se deve ao fato de existir, na época, uma cova grande e funda que os habitantes chamavam de Boqueirão. A região do Boqueirão pertenceu por mais de meio século à família do coronel Manuel Antônio Ferreira. Após a morte do coronel, a fazenda foi dividida. A maior parte das terras coube ao major Teolindo Ferreira Ribas. O major manteve a sua parte da fazenda até 1910. Neste ano, as terras foram vendidas para o Dr. Victor Ferreira do Amaral, seu filho e seu genro Alexandre Gutierrez, pai da senhora Ivone Gutierrez Valente. Como pioneiro do bairro. Tanto que ficou o nome da fazenda Boqueirão, porque era campo, tudo era campo. E de lá meu pai tirou muito sustento também, vendendo leite e tinha vacas leiteiras, vendia leite aqui para a cidade. E lenha também, que naquele tempo era fogão a lenha, ele vendia lenha também para cá. Nesta época, na maioria dos sítios e fazendas plantava-se milho e feijão. Em algumas dessas terras criava-se gado bovino. Dona Ivone lembra com saudades das várias árvores frutíferas que completavam a paisagem da fazenda. Naquele tempo, como eu estou falando, era só campo. Gado solto, gado para abate e era tudo assim. A plantação tinha um pomar muito bonito, muito bom, mas nunca foi explorado para venda de fruta, nunca foi explorada. Em 1933, as famílias Amaral e Gutierrez fundaram a Companhia Territorial Boqueirão. As terras começaram então a ser loteadas. Era o primeiro passo para o desenvolvimento do bairro. Com o loteamento, uma pequena parte das terras foi doada à Fazenda Nacional, com a condição que ali fosse construído o quartel do Boqueirão. As famílias foram chegando, né? Depois o quartel levou muito movimento, porque as famílias dos militares todos adquiriam terrenos e iam fazendo suas casas. E isso ajudou a se espraiar o bairro Boqueirão. Com o loteamento da Fazenda Boqueirão, uma das primeiras famílias a morar na região foi a família Schneider. Yara Klauber é filha do senhor Gustavo Schneider. Foi ele quem comprou um dos primeiros lotes do Boqueirão em 1938. Naquela época, a região era um banhado, o que dificultava a chegada de novos moradores. Já a energia elétrica, durante muito tempo, foi fornecida pelo quartel do Boqueirão. A energia elétrica não existia, pois com o funcionamento do quartel, que possuía gerador, era distribuído para as casas por uma taxa muito pequena a energia do quartel, só que era de péssima qualidade. Era uma lamparina. A chegada da rede de energia ao bairro foi motivo de festa entre os moradores. Os moradores se reuniram e acharam que o Boqueirão já merecia, que já tinha um número suficiente de pessoas, de comércio, que tinha que ter a luz elétrica. Aí formaram uma comissão, cuja comissão se reunia na casa do meu pai. Depois de muitas reuniões, muitas conversas, correr muito atrás do político, arrecadar dinheiro, conseguiram a luz elétrica para o bairro. Foi uma festa. Foi a primeira festa que eu me lembro, coletiva no Boqueirão, alegre, comemorativa, foi a luz elétrica. Ir ao centro da cidade naquela época era uma dificuldade para os moradores. Para ir ao centro da cidade tinha que ir por Uberaba. Descia a antiga Rua 30, hoje José Auer,
pegava Salgado Filho e ia até o centro. Com a abertura da Marechal, facilitou muito. Para Yara, as histórias do bairro relembram bons momentos de sua vida. As festas na igreja, por exemplo, eram esperadas por todas as moças com ansiedade. Porque ali a gente ia encontrar amigos, namorados. Ali a gente tinha a condição, a oportunidade de trocar ideia, de aparecer. Afinal, lazer era o que a gente tinha de lazer. Então, como naquela época o namoro era uma coisa muito discreta, o muito que a gente fazia na festa era dedicar uma música. Tipo assim, tinha um alto-falante, aí as mocinhas da cidade. Então, fulana dedica para o fulano, beltrana para o fulano, entendeu? Isso era o máximo na nossa época, era o máximo. Também havia uma rixa entre os jovens que moravam no Boqueirão e os que moravam no Auer. A gente tinha na época um clube chamado J Clube. Um clube só de jovens, porque não tinha nada, a gente criava. Então a lei era a seguinte: rapaz da Vila Auer só namora a moça da Vila Auer. Rapaz do Boqueirão só namora a moça do Boqueirão. E quando acontecia de um namorar do bairro errado, a gente dizia do bairro errado, dava briga com certeza. Antigamente, o bairro Boqueirão era chamado carinhosamente pelos moradores como Mosqueirão. Por que este nome, Yara? Porque a gente vivia cercado de mosca por todos os lados. A criação de gado, a falta de ter onde comprar a carne, os ovos, faziam com que todos tivessem animais. Chiqueiro com porcos, galinheiros e etc. E daí vinha o mosquito. No meio da entrevista, Yara recebeu a visita inesperada de sua tia, a atriz e moradora antiga do bairro Auer, Lala Schneider. O comércio do Auer desenvolveu muito mais do que o do Boqueirão. Eu acredito que seja pela proximidade, né, com o centro de Curitiba. Para elas, é impossível separar o bairro Auer do Boqueirão. Mas conforme meu irmão, não deveria ter essa divisão entre Carmo, Auer e Boqueirão, porque aqui chamava a Fazenda Boqueirão. Era tudo isso aqui, esses 3 bairros, era conhecido como Fazenda Boqueirão. Então ele não gostava muito quando a gente falava lá no Auer, não tem nada de lá no Auer, é tudo Boqueirão. Isso aqui é Boqueirão. Conversamos com alguns moradores que lembram com saudades dos bailes que aconteciam na Sociedade Operária Beneficente Boqueirão. O reencontro traz à tona saudades e lembranças de uma das poucas opções de lazer daquela época. No início, os bailes eram realizados num pequeno barracão de madeira que foi construído pelos primeiros moradores. O terreno, como nós queríamos construir a sociedade, nós fomos à Companhia Boqueirão, porque naturalmente a Companhia Boqueirão naquela época era uma companhia também pobre, não como é que se diz, e o bairro não, era muito carente de gente, não tinha gente, de pessoal não tinha dinheiro para comprar um terreno, comprava um lotinho, comprava para cá, era R$300 por dia que o cara tinha que ganhar para pagar um terreno. E daí na sua companhia falamos com a dona Noêmia do Amaral Gutierrez, que era esposa do Dr. Alexandre Gutierrez, e nós, por intermédio um motorista dela que morava aqui no Boqueirão, o Angelim, Miquelim, então ele disse, deixa que eu falo com a velha lá, e nós conseguimos. Aí fomos lá, conversou com ela, pegou e deu 2 terrenos para nós. Aí começamos a construir. Daí formamos uma reunião entre uma turminha, convidamos até por lá em casa, lá num barracão que eu tinha, e reunimos a turma lá e cada um entrou com um pouco de dinheiro. Naquela época, os moradores se revezavam para ajudar na organização dos bailes.
Entre as lembranças estão os aniversários, as festas de casamento e os concursos de rainha que eram realizados na sociedade. Tinha o barracão lá atrás, e aqui a gente fazia os bailes, né? Só que não tinha vitrô ainda, né? Tinha só janela de tábua só, não tinha forno. Então a gente começou a fazer aqueles bailes, né? E fazer concurso, comecei a fazer concurso da Rainha das Indústrias, porque aqui é a sociedade operária, então em todas as sociedades operárias apresentavam uma candidata. Naquele tempo a música é séria, mas todo mundo era mais, como é? Era mais dançado, como se diz. Hoje é tudo aquele aquela frescurinha e só a rebola. Era tempo do bolero e tango, né? Tu sabe como é que é. Agarradinha é bom, né? Quase todas as festas eram animadas por integrantes da banda do quartel da Polícia Militar. O salão também contava com uma sala de projeções, onde o sargento Valêncio passava filmes para os moradores assistirem a um preço bem acessível. Televisão não existia naquela época. Só tinha algum radinho por acaso, um melhorzinho de situação. E o cineminha, sabe como é que é? Enchia o salãozinho. Começou de graça. E depois que ia cobrar 50 centavos, o pessoal, né? 500 reais, né? E o pessoal não tinha dinheiro. Parou. A conversa serviu para eles recordarem os bons momentos. Já moro no Boqueirão 44. Quando eu cheguei aqui, estavam fazendo a primeira vez que eu vim aqui, estavam fazendo a Marechal Floriano. Foi em 51 começou. A Marechal Floriano começou lá no asilo em 51 e terminou em 58, o peão pegou na Panã. Naquele tempo não tinha, eles começaram a fazer o asfalto e o posto não deu muito lucro, porque não passava mais ninguém ali, né? Tinha o barracão do DR ali. E então a gente vendeu o posto por causa disso. É só isso que nós temos. O nome do posto? Copa 70. Porque era o ano da Copa 70. E eu que escolhi esse nome. Só por isso. Ah, dá saudade, assim, porque foi muito bom, sabe? Na época que foi muito bom mesmo. Eu vim em 59 para cá, já existia a sociedade, né? E a gente dançava muito, baile, nossa, a gente adorava vir os bailes aqui. E eu acho que mudou muito, né? Devia de voltar aquele tempo. Seria muito bom que voltasse ao tempo. Tudo na legalidade, tudo na sinceridade, não tinha esse negócio de entra qualquer um, não. Ali tinha que ter. Tudo família. Tudo família. Era legal, era muito legal. Cachaça não é água, não. Cachaça vem lá do Moçambique e água vem do Ribeirão. Mas, para as lembranças não ficarem na saudade, improvisamos um baile ao som do acordeon. Uma oportunidade deles dançarem juntinhos e entre amigos, como faziam antigamente. A Avenida Marechal Floriano Peixoto, antiga Rua São José, entrou para o traçado viário de Curitiba como uma das últimas ruas ligadas ao centro histórico da cidade. É a mais longa avenida de Curitiba, com uma extensão de aproximadamente 10 quilômetros, dos quais 5 pertencem ao chamado trecho urbano, um trajeto que compreende a faixa do centro até o viaduto da BR-116. Sua história começa em janeiro de 1839, quando moradores da Rua das Flores, desejando comunicar-se com o pátio da Matriz com mais facilidade, ofereceram à Câmara a quantia de R$200 mil para patrocinar a abertura de uma rua que fosse continuação da Rua do Rosário, em direção sul, entre o pátio e a Rua das Flores. A Câmara levou a sério a oferta e começou a estudar as necessárias desapropriações. Em 1896, quando já era considerada uma rua importante na cidade, ainda era chamada São José, porque seu traçado seguia em direção ao vizinho município de São José dos Pinhais. Em 1905, a Rua São José começou a se desenvolver a partir do grupo Xavier da Silva,
em direção ao Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz e ao Prado Velho, bairro que já era servido com uma linha de bondes de mula. Em 1912, a Rua São José passou a denominar-se Ipiranga, no trecho compreendido entre as praças Tiradentes e Carlos Gomes. O novo nome foi dado em comemoração aos 90 anos da proclamação da independência do Brasil, mas não durou muito tempo, sendo logo mudado para Marechal Floriano Peixoto. Em 1913, Curitiba passava por mais uma transformação importante. Os velhos bondes foram substituídos por elétricos, mais rápidos e práticos. Aos domingos, o tráfego de bondes aumentava para possibilitar o transporte dos aficionados do turf ao antigo hipódromo do Guabirutuba. Em 1922, foi elaborado um novo traçado. A ideia consistia em prolongar a Marechal Floriano até o município de São José dos Pinhais. Em 1930, foi dado início à primeira etapa do primeiro calçamento da rua. No final da década de 30, em 1939, Curitiba começava a se expandir nas periferias. A Marechal Floriano despontava então como uma rua de grande importância como elo de ligação com as áreas em desenvolvimento. Quando a rua foi aberta, o novo trecho atravessou o terreno do Parolim, nome este que é usado até hoje para identificar o local, até terminar na Olaria do Auer, onde hoje passa a BR-116. A Ruela Estreita seria alargada em 1965, quando adquiriu o porte que hoje possui, passando a denominar-se Avenida em 1974. Nos dias de hoje, a Marechal Floriano é uma importante via do sistema viário básico de Curitiba, onde estão estações tubo e por onde circulam os ônibus biarticulados, que vieram substituir o ônibus expresso. Esta avenida também facilita o acesso à próspera região do Boqueirão, bairro com vida própria e intenso comércio. O bairro do Boqueirão também é conhecido pela grande concentração de empresas do segmento de malhas e tecidos. Só na região são cerca de 900 empresas que têm como principal representante o Polo das Malhas. A tendência do bairro para o comércio de malhas e tecidos começou em 1990, com a criação do Centro de Malhas e Confecções do Boqueirão. Na época, os produtos eram comercializados na Feira de Malhas, que era realizada na Praça do Carmo. 2 anos depois, alguns comerciantes se associaram e criaram o Polo das Malhas. Famílias, casais, começava-se meio que de brincadeira, marido, esposa, um filho, ter uma loja, e hoje eles participam de grandes redes de shopping em Curitiba e até fora de Curitiba, com lojas, temos lojistas aqui que possuem mais de 12 lojas, começaram aqui conosco de uma maneira, como eu disse, começa-se com uma atividade menor, onde a família trabalha e vai se trabalhando de uma maneira mais empresarial, mais administrativa e vai crescendo. Gerando cerca de 1.500 empregos diretos e mais de 3.000 indiretos, o Polo das Malhas também participa de atividades junto à comunidade. Nossa atividade, enfim, está preocupada com o lado social, dos hospitais, do lado social das empresas, do lado social que hoje fica muito deixado de lado por grandes empresas, e hoje a gente tem toda essa atividade desenvolvida em paralelo com a comunidade local para que seja valorizado esse aspecto. A Rua da Cidadania do Boqueirão foi a primeira Rua da Cidadania de Curitiba. A Rua da Cidadania do Boqueirão foi inaugurada em 25 de março de 1995. São mais de 7.000 metros de área construída. Por estar localizada junto ao terminal do Carmo, propicia aos moradores da regional maior comodidade, facilitando o acesso da população aos serviços municipais, estaduais e outros. Além da prefeitura, nós temos aqui o Corpo de Bombeiros, tem um posto da Polícia Militar. A Rua da Cidadania oferece aos moradores da regional desde comércio a serviços públicos, como a Fundação de Ação Social, o Núcleo de Educação, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Instituto de Identificação, a Agência do Trabalhador, biblioteca e quadra de esportes. Nós notamos também que as pessoas também procuram a Rua da Cidadania até para se integrar com outras pessoas. Existem grupos de convivências também que funcionam na Rua da Cidadania. Existem cursos, por exemplo, como um curso de informática, de computação.
Existe aqui a possibilidade do morador ou do jovem vir tirar sua primeira carteira profissional, tirar carteira de identidade, vir se cadastrar para o emprego. Enfim, ele usa muito mesmo, a população do bairro tem usado muito a Rua da Cidadania. Entre os serviços oferecidos pela Rua da Cidadania está o Armazém da Família. Aqui, os moradores da Regional do Boqueirão podem comprar produtos da cesta básica a preços mais acessíveis. A Prefeitura oferece esse serviço para os moradores da Regional com salário de até 3 salários mínimos. Alimentos como arroz, feijão e macarrão chegam a ter de 10% a 30% de desconto. É bom, né? O Mercadão da Família, eu gosto. Aqui é tudo mais perto de casa, né? Vale a pena mesmo. O portal Plaza Shopping está entre os bairros Boqueirão e Alto Boqueirão. A primeira igreja da região do Boqueirão foi a Igreja Nossa Senhora do Carmo, antiga Capela do Carmo. O primeiro terminal de ônibus da região foi o do Boqueirão, inaugurado em 1980. Um ano depois, foi inaugurado o terminal do Auer e em julho de 1989 foi inaugurado o terminal do Carmo. É no Boqueirão que também está situado o Parque Náutico Iguaçu, um espaço para competições e recreação com mais de 2 milhões de metros quadrados de área. O parque possui garagens para barco, plataforma flutuante e raias para a prova de remo. Falar da história do Boqueirão é falar também da história dos menonitas. Os menonitas tiveram sua origem no movimento da reforma religiosa do século XVI. O nome menonita vem do seu líder, o holandês Menno Simons. Como protestantes que eram, não agradavam a todos. Passaram a ser perseguidos e condenados. Da Holanda, eles fogem para a Alemanha e lá ficam por quase 200 anos. Com a instabilidade política da Europa, novamente eles partem, desta vez para a Rússia em 1788. Após a Revolução Comunista de 1917, a Rússia alterou seu regime político e assim os menonitas tornaram-se novamente alvo de perseguições. Muitos foram mortos e milhares procuraram outros países para viverem em liberdade. Em 1930, aproximadamente 1.200 fugitivos da Revolução Comunista vieram para o Brasil. Eles foram para o estado de Santa Catarina e de lá para o Rio Grande do Sul, São Paulo e principalmente para o Paraná. Vindos de tão longe, com religião e cultura diferentes, logo deixariam as marcas de seu trabalho na região, participando de seu desenvolvimento. No Boqueirão, formaram um núcleo com pequenas chácaras, onde a maioria vivia da atividade leiteira. Davi Tuss nasceu na Rússia e chegou em Curitiba em 1934. Há 50 anos, mora neste mesmo local, uma chácara na região do Xaxim. Aqui, ele chegou a ter 40 vacas de leite. Bom, na época onde nós viemos aí, a Kennedy era uma das piores ruas que tinha. Aquilo era um sabão de caboclo, mas quando chovia nem de a pé não podia andar em cima da Kennedy. E a Marechal era uma estrada, era um banhado que foi aterrado, então formava muito barro, muito buraco, chegava a virar os carros de leite às vezes e perder a produção, né? Quebrava as garrafas. E também, volta e meia, a gente encontrava uma tropa de boi que vinha de longe, né? E aí nós tínhamos que parar para a tropa poder passar. Uma ocasião, até um boi se perdeu, pulou do lado do aterro, caiu no banhado, teve que se tirar a laço. O pai dele foi um dos fundadores da Cooperativa Mista do Boqueirão, instituição que trouxe um grande desenvolvimento para a comunidade. Todos saíam, um saía às 4h30, outro saía às 5 horas, outro saía às 5h30, conforme a região onde ele entregava o seu leite, era tudo de porta em porta. Era muito trabalhoso, bastante, mas eliminava o intermediário, né? Então dava um lucro maior. Com o tempo, a atividade leiteira foi se desenvolvendo junto com o crescimento da cidade. A cooperativa dos menonitas não era de leite,
era uma cooperativa de consumo. Era consumo de ração, que era o principal, era consumo também para manter a casa, né? E comprava, inclusive nós tinha bota de borracha já naquele tempo, nós vendia ferramenta para trabalhar na terra, né? Vendia roupa. Aí foi crescendo, aí em 70 nós fundamos o supermercado. Um comércio que era atual naquela época. Que era junto com a cooperativa, né? Junto com a cooperativa. Seu Davi lembra também como era a diversão naqueles tempos. A comunidade tinha até um time de futebol, conhecido como o time dos leiteiros. Quando a gente melhora de situação, tem um tempinho também para o lazer, né? Então eles começaram com a corrida de cavalo. Tinha raia, né? E disputavam. Aí depois começou a melhorar um pouquinho, em vez de ter carro, nós tínhamos uma charrete bonita com aro 21, com pneu, com assento de mola e tudo. Daí eles, inclusive, inventaram a corrida de charrete. Presente desde o início do desenvolvimento do bairro, o Colégio Erasto Gertner é um símbolo da história da região do Boqueirão. Foi aqui que se concentrou a educação da comunidade menonita. Conversando com o senhor Abraham Duque, de 79 anos, vamos conhecendo um pouco mais da história sofrida deste povo. Ele foi um dos fundadores do colégio, que começou com 18 alunos. Seu Abraham foi professor aqui por 33 anos. A vida era muito dura, sabe? Faltava tudo. Nós só tínhamos boa vontade, mas foi decidido de sacrificar tudo o que é necessário para que a escola fosse organizada. Tínhamos professores e os alunos pagaram, e aqueles que não tinham a finança de pagar, a sociedade ou a nossa comunidade ajudou em pagar a anuidade de alunos pobres que não tinham financeiramente suficiente. Recorda também de como era o ensino naquele tempo. Bom, achamos que as mudanças foram quase bruscas demais. Nós, como os velhos, temos problemas em aceitar todas essas mudanças que temos hoje em dia. Pois lá, naquele tempo, nós queríamos manter a ordem e disciplina que nós estávamos acostumados, que trouxemos para o Brasil, sabe? Atualmente, o colégio tem 840 estudantes, sendo 17% deles menonitas. Muitos ex-alunos hoje dão aulas ou trabalham no colégio. Hoje, que nós estamos assim praticamente no centro de Curitiba, a nossa preocupação é mais com a segurança, e o ensino em si é totalmente diferente. Na época, eram aulas totalmente expositivas. Hoje nós temos muito mais a metodologia interacionista, onde o aluno interfere no ensino e juntos alunos e professores aprendem. Eles fazem parte das novas gerações de menonitas, o exemplo vivo de que a história deste povo agora vem tendo um final feliz. Bom, eu posso dizer que nós somos gratos. Nós fomos recebidos aqui e nós queremos aqui ser bons cidadãos. E para isso precisamos de escolas boas, em boas mãos, com pouco mais rigidez e disciplina, como o que acontece hoje no ensino público. Do Brasil. O bairro é a casa da nossa casa. A TV Professor agradece a todos que participaram deste programa e que continuam fazendo a nossa história.